Hugo Mota tá de mal com os dois partidos principais da Câmara, com o PT, que é o governo, e o PL, que é a oposição. Cortou relações com os dois. Ó, tô de mal, não falo mais com você. Ó, rompi com você, não falo mais com você, né? Tá de mal. Pois bem, por que isso? Principalmente por causa do PL antifacção, aquela lei do derrite, que tinha sido combinada com o PT, tinha sido combinada com o PL, e no entanto os dois voltaram a atacar o resultado final. O PT porque não queria que o derrite ficasse com a relatoria do PL, porque isso deu a entender, né, deu força para o Derrite como eventual candidato do Tarcísio em São Paulo, prejudicando os planos do PT, e a questão do PL, porque o Partido Liberal, porque o Sóstenes Cavalcante queria a equiparação a entidades terroristas na lei, como havia a redação original, e insistiu nisso, embora houvesse na fala do Hugo Mota um acordo para que não tivesse essa equiparação na coisa, acabou sendo criticado e coisa e tal, ficou de mal com todo mundo. Isso é ruim para a oposição, tá? Porque é ruim porque não vai. E a anistia, como é que vai ser? Mas é muito pior para o governo. Então tá aqui, ó. O Mota também rompeu com o líder do PL. Não contem mais comigo para nada. Isso não é bom. Além de Sóstenes Cavalcante, o presidente da Câmara também cortou relações com o líder do PT, o Lindbergh Farias. Os dois, pelo mesmo motivo. O Lindbergh Farias estava reclamando do fato do Hugo Mota ter deixado a relatoria do PL antifacção, do projeto de lei antifacção, com o Derrite. Vocês sabem, o Derrite é o atual secretário de Segurança do Tarcísio em São Paulo. Tudo leva a crer que a gente está encaminhando para uma disputa entre Lula e Tarcísio ano que vem, e o Tarcísio precisa de um nome para o governo de São Paulo, né, para substituir ele. E o Derrite seria um ótimo nome. Primeiro porque seria alguém aliado do Tarcísio no governo de São Paulo, mas mais do que isso seria alguém que já teria um potencial para no futuro também alçar voos maiores mais adiante, né? Enfim, o Derrite é um nome importante nessa história. Ele saiu da Secretaria de Segurança de São Paulo para voltar a ser deputado, exatamente para poder ser o relator dessa lei, botar o nome dele nessa lei. O PT não gostou disso, brigou pra caramba. Mas o pior é o seguinte, havia um acordo que foi feito, que foi costurado entre as lideranças, que o PT aceitava o Derrite como relator, desde que ele não equiparasse a facção criminosa, não equiparasse os grupos terroristas a facções criminosas, né? E aí, o que aconteceu? O acordo foi esse, o Derrite foi colocado. Aí o PT voltou atrás e começou a reclamar do Derrite. Então isso chateou o Hugo Mota. Da mesma forma, porque ele brigou com o Sóstenes Cavalcante, que é da oposição. Tá aqui, ó. A colunista Mônica Bergamo informou que o Mota enviou na semana passada uma mensagem a Sóstenes, na qual dizia que o deputado não contasse mais com ele para nada. Mota foi muito atacado por Sóstenes após barrar a tentativa da oposição de recuperar a equiparação entre facções criminosas e terroristas no projeto de lei antifacção na semana passada. Então vocês lembram que a primeira versão do PL antifacção colocava realmente os crimes todos de terrorismo na lei de facção criminosa. Isso não era uma equiparação exatamente, não estava equiparando, mas estava botando na mesma lei. O que é uma coisa que o governo Lula não queria, né? Lembrando que é um absurdo, porque eu acho que tinha que equiparar mesmo, eles são realmente facção terrorista, né? O governo Lula temia que isso gerasse, ou pelo menos ele reclamava que isso ia gerar intervenção americana no Brasil e não sei o que lá, e eu já expliquei para vocês que isso é uma besteira, não geraria intervenção americana de forma alguma, por quê? Porque os Estados Unidos se reserva o direito de intervir em outros países para contestar ou para atacar organizações terroristas, quando eles, lá nos Estados Unidos, consideram que aquela organização é terrorista. Não aqui no Brasil. Se a gente considerar a organização como terrorista, até o contrário, está indicando que a gente está buscando, de fato, combater ela aqui no Brasil. Isso não dá nenhuma dica, nenhuma deixa para os Estados Unidos. Eles podem, a qualquer momento, decretar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas e imediatamente fazer o ataque aqui no Brasil. Não haveria nada que impedisse eles de fazer isso, embora eu acho pouco provável chegar nesse ponto, né? O ponto principal aqui é a questão da narrativa para as eleições do ano que vem. É isso que está acontecendo. Enfim, o PL antifacção passou na Câmara,
E teve esse resultado. O Mota brigou com o Lindbergh e Farias do governo e brigou com o Sócrates Cavalcante da oposição. Para a oposição isso é ruim? Sim, isso é ruim. Por quê? Porque a oposição está nesse momento tentando aprovar a anistia ao Bolsonaro, tentando voltar com a pauta da anistia para o Bolsonaro, ou a dosimetria, ou o que quer que seja. Mas aparentemente está sem abertura para isso, né? A Folha de São Paulo já está comemorando aqui, ó. Congresso esquece Bolsonaro. Não esquece Bolsonaro. Esse pessoal quer tanto, eles querem muito. Esquece o Bolsonaro, já acabou, o Bolsonaro acabou. Consenso social agora já acabou, nunca mais vai ter Bolsonaro. É lógico que ninguém acredita nisso, ninguém leva isso a sério. Evidentemente, não esqueceram o Bolsonaro, nada. Compraram uma briga com o Lula, é verdade. Esse é o ponto central. Escalaram a crise com o Lula e botaram a agenda em risco, a agenda do governo. O Centrão está querendo botar suas asinhas para fora, né? Aproveitando que a direita está meio que incapacitada pela proibição do Bolsonaro, então agora o Centrão, ó, a terceira via tentando aparecer aí. Já disse para vocês, eu não acho que isso tenha chance nenhuma. Quem vai decidir o próximo presidente vai ser o Bolsonaro mesmo. Quem ele indicar deve ser quem vai ganhar as eleições de 2026. Mas é lógico, isso daqui pode ser um problema para a gente. Por quê? De novo, o Hugo Mota brigando com a oposição dificulta você passar anistia, passar qualquer outra ação que tiver lá. E por outro lado, Hugo Mota brigando com o PT, para o PT é muito pior. É isso que é o ponto. É ruim para a oposição? É ruim para a oposição, para o PL. Mas é muito pior para o PT, é muito pior para o governo, porque o governo tem que aprovar um monte de coisa, se não aprovar essas coisas todas, não consegue governar. Então a situação é muito mais crítica para o governo do que para a oposição nesse caso aqui. O Hugo Mota, vamos ver quanto tempo vai durar o Tô de Mal. Né, o Tô de Mal, cortei relações do Hugo Mota com o pessoal, mas não deve durar muito tempo, esse pessoal sempre tem, só dar um dinheirinho para ele que melhora a coisa, mas de qualquer forma prejudica muito mais o governo do que a oposição nessa história. Eu estou torcendo pela briga, continuem brigando no final das contas.